É isso aí, pessoal. Estamos aqui diretamente dos Campos Gerais, Ponta Grossa, para todo o Brasil. Vida de mercado. E hoje estamos aqui com o Cláudio Cap, ele que foi professor de agronegócio ali na UEPG, né? Sim, eu tive na verdade, o Cláudio é um grande amigo aí. Não sei se foi meu aluno, Cláudio. Acho que não, né? Assim, na graduação, eu não. acho que eu acabei... Um pouquinho pegou ali, viu? Pegou, assim, uma transição de professor ali. Sim, Mas o Cláudio é um grande companheiro, principalmente, Danilo, da parte de produção científica na área do agronegócio, tá? Eu escrevi dois artigos sobre milho futuro com o Cláudio, da parte de hedge, que é a proteção, né? Você usando o instrumento para proteção, e também a parte de operações direcionais, junto com o Geiciano, que esteve aqui também, né, na semana retrasada. Então, hoje eu convidei o Cláudio porque ele, além de ter sido um dos melhores professores de agronegócio ali da UEPG, eu digo isso com certeza, tá? Pela maneira com que os alunos respondiam ao que ele trazia ali. Então, realmente foi um dos melhores. Eu não consigo me equiparar a ele no sentido da prática, porque ele tem pais que são produtores rurais aí também, estão nesse ramo, né? Uma proximidade com o mundo de cooperativas. Hoje ele está trabalhando na Fundação ABC, ele vai contar um pouco dessa história. É isso que eu quero trazer para o pessoal aqui dos Campos Gerais, nesse papo nosso aqui, né? Um pouco sobre... a gente sempre ouve, né? A cooperativa que era Batavo virou Frisia, Castrolanda. Então ele vai trazer um pouco esse mundo e como que a Fundação ABC ajuda a desenvolver a pesquisa dentro dessas áreas. E a gente vai conversar também um pouco sobre mercado financeiro, finanças, porque o Cláudio ele gosta muito dessa área, fez o curso comigo, né? Ele pegou algumas coisas ali, então vai ser um papo assim bem de vida de mercado mesmo. Cláudio, se apresenta para nós aí. Bom, primeiramente eu quero agradecer pela oportunidade, né, da gente conversar um pouquinho aqui. Agradecer as palavras do professor Lívia. Na verdade, ele é sempre muito simpático, né, nas palavras, mas na verdade eu que sou um grande fã desse cara, porque obrigado, todas as coisas que ele construiu lá na universidade e fora da universidade, né, todo esse movimento, né, que o Lívia foi uma das pessoas que começou a puxar esse movimento aqui do mercado na cidade de Ponta Grossa. Então eu sou um grande fã, na verdade, e eu que agradeço a oportunidade de ter trabalhado, né, primeiro como aluno, né, no banco da universidade, depois a felicidade de ser um colega e depois a felicidade de sair lá da instituição de graduação, mas ainda continuar o nosso contato, né, a nossa parceria e os nossos trabalhos. Bom, eu sou o Cláudio, eu não sei se eu... Começa com a graduação ali, né? Porque o Cláudio é um pesquisador, ele é doutor, e para nós que somos da área da administração, eu acho ele um exemplo na questão de ter essa flexibilidade e esse direcionamento do que ele estudou, né? Então conta para nós aí, Cláudio, como é que foi a questão da graduação, a pós e o doutorado que você fez aí? Certo. Então, a minha graduação foi ali na UEPG, no curso de administração. E também depois eu completei o curso de administração com o curso de ciências contábeis. E depois de terminar a graduação, e até junto com ciências contábeis, eu comecei um mestrado em computação aplicada na agricultura. Bem específico. Exatamente, bem específico. Para tentar fazer uma ponte entre três áreas que eu acreditava que seriam áreas que teriam um grande futuro aqui no Brasil, principalmente, né? Que é a nossa área de gestão. Há quanto tempo isso já, Cláudio? O mestrado... Poxa, eu acho que eu terminei o mestrado em 2012. Então faz um bom tempinho já. Em computação. Daí, nesse mestrado, eu faria as pontas. Então, era computação aplicada na agricultura. Então, eu já tinha graduação em administração e contabilidade. Eu pegaria um pouco da computação e um pouco da agricultura. E acabou que eu gostei da brincadeira. E ali mesmo no ambiente... Quando eu estava terminando já a dissertação, o meu orientador, ele me convidou para eu tentar a seleção, até então uma coisa que nunca tinha acontecido,
tentar a seleção no programa de doutorado em agronomia. Então, já teria que ser formado em agronomia. Ele foi lá e encarou com contábeis e administração. Imagine pegar a parte lá de citologia, né? Tem, né, umas áreas, anatomia das plantas, né? Lá. A fisiologia, a parte de solos. Sim. Então são coisas que, primeiro, eu tive que estudar um pouco para a seleção, né? O curso da UEPG em agronomia, ele é um curso... assim, referência, né? É um curso de referência a nível nacional. Então, tinham e tem, e existem, né, belos professores, belos candidatos. E eu tive a felicidade ali na seleção eu consegui passar para fazer, então, o doutorado. E daí, depois que eu passei, que comecei essa história, porque aí eu tinha que aprender o básico para eu ir para o avançado, né? Então, eu tinha que estudar toda a parte... eu ia para a disciplina de fisiologia, por exemplo, vegetal. Eu precisava estudar toda a parte básica de biologia e ir crescendo aos poucos para eu chegar lá no nível, para eu entender um pouco daquela dinâmica, sabe? E da mesma maneira na computação, assim, em algumas disciplinas do nível de computacional que eu tive que aprender um pouco. Programação, né? Programação, assim. Aí o que acontece? Você não acaba sendo talvez aprofundado nisso. Mas a minha ideia é sempre fazer a ponte, né? Era de tentar fazer o link entre elas, né? Tentar ver o que está faltando aqui, que eu posso preencher aqui e vice-versa. Ou seja, uma pessoa que conseguiria conversar com essas áreas, sabe? Mais ou menos foi esse o meu objetivo quando eu fui fazer. Um embaixador, um verdadeiro embaixador. Eu vejo que da gestão, da parte técnica, né? Acho que essa é uma característica, né, professor, do pessoal que faz administração, né? A gente aprende mais a ser um pesquisador, né? Pra gente conectar as pontas, ter um conhecimento... não tão profundo, especializado, mas fazer as perguntas certas. Exatamente, né? Saber o que perguntar, porque você tem conhecimento de causa, né? Acho que uma boa pesquisa começa com uma pergunta certa. Exatamente. Não sei se o Cláudio, né, concorda comigo, né? Eu concordo. Uma pergunta bem feita, ela rende para você uma boa pesquisa. E qual foi a tua pergunta, Cláudio? Aí, ó. Colocar contra a parede. O cara. Não, eu tinha algumas perguntas, né? Primeiro, eu posso responder isso diretamente na minha tese, né? Mas eu posso, te responder quais as perguntas que eu tinha antes de entrar, né? Isso. E daí, quando você entra no programa, você obviamente precisa, né, escolher uma linha e direcionar naquela, né? Mas, por exemplo, eu tinha algumas questões, assim, específicas. Por exemplo, qual que é o efeito econômico que a acidez do solo pode trazer para a minha empresa, né? Ou seja, será que existe alguma ponte entre a acidez do solo, a deficiência de fósforo e potássio, né? Com o meu balanço patrimonial, por exemplo? Puta, legal. Você veja, bacana, o tipo de pergunta que eu tinha, sabe? Por quê? Porque quando você vai fazer um projeto, quando você vai fazer uma análise financeira em cima disso, os números são colocados lá, mas, assim, nem sempre o que eu coloco na planilha, ele está refletindo a reação biológica que está acontecendo ali com as plantas, né? E, na verdade, eram tipos de perguntas, né? Exemplo, né? Os tipos de perguntas que eu tinha quando eu fui tentar entender esse mundo do agro. Tanto é que daí quando eu entrei ali dentro, as minhas dúvidas eram muito relacionadas a solo, né? E aí eu fui focando em linhas de pesquisas relacionadas ao uso de solo. Como que eu poderia conectar essas pontas. E daí, claro, eu coloquei alguns equipamentos computacionais na pesquisa para fechar esse link. Ou seja, se eu tenho um efeito, por exemplo, da falta de nitrogênio na produtividade da planta, né? Que é um efeito biológico. Se eu tenho um aparelho, por exemplo, de refletância espectral que pode identificar que o verde está mais verde, que o verde fraco tá menos fraco. E o verde tem relação com o nitrogênio. E o nitrogênio vai afetar o efeito financeiro da minha empresa, né? Eu posso fazer um modelo a partir de leituras de refletância espectral que vai me dizer quanto de nitrogênio que eu preciso aplicar para ter o ótimo efeito econômico dentro da minha propriedade. Tá? Não eram perguntas exclusivamente minhas, né? Porque a literatura tá farta aí de estudos. Mas são pontos que a gente vai conectando, né? Quando a gente entra nesse mundo, né? Quando a gente acaba entrando nessa... E lá no mestrado, a parte computacional, aonde que entrou lá? O que se estudou na época lá? Então, a parte computacional é arquitetura de sistemas, linguagem principalmente de processamento, então softwares como R... E para o agronegócio? Então, é porque aprendendo elas, né? Elas podem ser aplicadas em todas as pontas, né? Por exemplo, o R, né? Que é um software livre, estatístico, né? Eu tenho vários pacotes que eu consigo fazer modelagens financeiras em cima do mercado, por exemplo. Né? Sim.
talvez vocês utilizam, né, o software. Sim, não, a gente não chega a utilizar o software, conheço ele, até é uma coisa que a gente quer estudar até junto com o professor César lá, né? Depois que ele voltou do doutorado, ele resolveu até ver alguns modelos, dar uma olhada no mercado financeiro. Até o filho dele faz parte de um dos grupos de pesquisa nosso lá, o Eduardo, faz parte de um dos grupos lá. E a gente queria justamente trazer ele por esse conhecimento do R que ele tem. Então existem relações entre os preços do mercado, entre sazonalidade, entre o ciclo de mercado, que daí você vai ter essas perguntas também, né? Exatamente. O que o ciclo de mercado de 10 anos me diz para a próxima início esse início de década agora, né? Então você consegue algumas coisas assim, né? Exato. O agronegócio, ele sofre muita influência externa, né? Por causa dos insumos lá que são utilizados para fertilizantes, não sei se a grande parte é importado hoje, como que é? A grande parte é importada. A grande parte da matéria-prima tem alguma coisa que é transformada no Brasil, mas a grande parte é importada. Então, por exemplo, você tentar entender como que você consegue fazer a ciclagem dentro da propriedade, né? Para depender o menos possível de fontes externas, é uma questão bem importante. Justamente por essa dependência, né? Quando eu vou comprar ele mais caro. A volatilidade do mercado. Inclusive, a gente está tendo bastante dificuldade nesses últimos períodos, justamente por essa falta de previsibilidade, que o mercado está muito volátil, né? Então, eu imagino isso na ponta pro produtor rural, que tem grandes posições lá expostas no mercado, e o cara não tem como se proteger, né? Então, e aí a importância dessa ponta com o mercado financeiro, porque o mercado tem todas as ferramentas que o produtor precisa, né? Para fazer. Eu tenho pouca coisa que eu não consigo zerar meu risco. Tem pouca coisa, né? Por exemplo, a gente tava falando do Basis. O Basis é uma coisa que eu consigo operar o Basis. Mas eu não anular ele eu não consigo, mas eu consigo operar. Ou seja, mas o resto, assim, eu consigo... Não existe o hedge perfeito, mas você consegue minimizar bastante. Eu tenho muitas ferramentas disponíveis para a agricultura. Então, se eu faço essa ponte, pelo menos eu saio dessas questões de dependências externas. Por exemplo, se eu vou comprar um fertilizante que eu tenho a dependência externa, né? Eu preciso já travar o meu preço do meu produto. No final, o agricultor ele tem 3 moedas. O real, no Brasil, o real é o dólar e é o produto que ele produz. A principal moeda é o produto que ele produz, no meu modo de vista. Então, se ele produz soja, ele tem que pagar o fertilizante com soja. Se ele produz boi, tem que pagar com boi, certo? Então, ele tem que estar sempre com esta moeda dele bem amarrada. Daí depois, o que sobrar, ele vai comprar um carro, vai no mercado, né? Vai fazer o resto. Mas a empresa dele depende desta moeda, que é o produto que ele produz. Né? E às vezes o produto, ele tá tanto em reais, mas ele também, por exemplo, a soja, né? Ela é pouco negociada, a soja futura aqui, em função dela ser um produto cotado em dólar na Bolsa Brasileira. Né? Então, como ela acompanha Chicago, né? Então você tem essa variável a mais que inibe um pouco, eu acho que até nos Estados Unidos o milho é mais líquido que a soja, em termos de negociação no mercado futuro. Mas aqui no Brasil a gente não consegue ainda utilizar efetivamente o contrato de soja futuro para estar fazendo negociações assim com uma dinâmica de que uma liquidez mais pujante poderia proporcionar. Né? Aqui o milho hoje se aproxima, né? Claro, precisaria muito mais liquidez. Mas o milho já tem uma liquidez que você consegue estar negociando. A gente viu até o Geiciano contando aqui para nós na entrevista dele, né? Quem não viu, assiste aí, que foi bem bacana, né? Bem interessante. Bem interessante. Então, essas ferramentas o mercado oferece. Faltaria, eu acho, que eles colocarem market maker, faltaria eles incentivarem esses produtos produtos financeiros a serem mais negociados para que ele começasse a ter liquidez. Outro é o petróleo. Tem petróleo futuro aqui. Então se poderia, veja bem, vai fazer uma planilha de transporte. Se você tem um lugar onde você possa redear e trabalhar, né? Agora está realmente uma discussão muito grande sobre preço de combustíveis e tudo mais. Né? As altas subsequentes que vêm vindo durante esse ano, né? Então ela praticamente anula qualquer intenção de uma pessoa um pouco mais iniciante fazer uma planilha que ele consiga ter aquela planilha como base para produção, para negociação, para vender de repente um tipo de serviço, né? Porque com o diesel subindo, né, várias vezes, você não... vou jogar o que ali? E se você tivesse um produto futuro, de repente, que você conseguisse
fazer um hedge, uma correlação, uma correlação, aí seria uma ferramenta já. Né? Interessante. Uma ferramenta para se defender disso. Aí você começa a fazer operações que você começa a estruturar as operações, né? Por exemplo, na soja, que se eu não quiser descruzar a moeda, eu vou ver os insumos que estão dolarizados também, né? Eu vou cruzando eles ali e vou entendendo. Tem momentos que é interessante eu ficar ali e já acabar o problema ali, né? Para traduzir na minha moeda. Mas tem momentos que não é interessante fazer essa operação. E daí, por esse motivo, por estar dolarizado, as opções acabam ficando caras, porque eu preciso fazer duas operações, né? Eu preciso fazer com o dólar e preciso fazer com o produto. Porque você pode ganhar no produto e perder no dólar, exato. De repente, com uma volatilidade maior que nem dá hoje, né? Isso acaba inibindo algumas coisas. O legal é que tem um movimento das corretoras de trazer ou de dar acesso ao mercado brasileiro para o mercado americano, né? Então, existe um movimento, tem um movimento que tá acontecendo. Bem forte nisso, né? Para fazer esse link, né? Então, talvez, não sei se vai ser resolvido no mercado B3 ou se vai ser resolvido com esse link, né? Mas o fato é que... E eu acredito que com a educação, né? Com as pessoas procurando bastante o conhecimento do mercado, essa demanda, né? Ela vai crescendo e vai sendo um movimento natural, né? Para fazer essa pressão, para fazer o link com as pontas. Será que um pouco de especulação agora, né? Será que seria um próximo passo o Bitcoin fazer essa interface entre os países para você comercializar, né, uma criptomoeda, já que você é descentralizado, eu consigo fazer as transações sem depender dessa volatilidade, né? Essa semana, o que aconteceu? Essa semana, o CEO da Binance, né, ele teve em conversa com o Campos Neto, presidente do Banco Central. Então eles tiveram, e o Brasil mostrando não aquela avidez para a regulamentação, mas sim ela ter o real digital, né? Ter a criptomoeda real, tá? Então, ele já está pensando, acho que achei legal, tá pensando mais na frente, né? Então, ele deve surgir, na minha cabeça, alguma coisa nesse sentido. Não que o Bitcoin seja, mas esse caminho, sim. A cripto, né? Isso. Então, ele tendo uma flexibilidade maior aí. Uma flexibilidade maior. As bolsas estão caindo esses dias aí agora, né? Então, a gente tem acompanhado os mercados em polvorosa aí nessa semana, e a gente vê que o Bitcoin, por exemplo, está subindo. Então, tem gente se refugiando ali, cara. Tem gente se refugiando. Ele tá descorrelacionado a essa queda brusca aí dos ativos, ações e tudo mais. Então, eu acho que deve ter fundos aí. A XP eu sei que tem um fundo em cripto, outros também devem ter, outras corretoras aí. Então, o pessoal está começando a utilizar isso como uma forma de defender posições. Não digo no agronegócio, né, mas defender posições. Deve surgir aí novos produtos aí financeiros que possam, né, atender o agronegócio de uma maneira mais líquida e traga para você uma operação estruturada mais simples e não tão complexa como acontece hoje. Eu acompanho um grupo no Clubhouse, um grupo de agronegócio. Todo dia, às 7 horas da manhã, vários especialistas. Fica ali a dica aí, Clubhouse aí, né? Exatamente. Às 7 da manhã lá eles estão falando sobre agronegócio. E é muito interessante ali o conteúdo que eles trazem, porque ali tem o diretor da Embrapa, tem várias pessoas assim da área da pesquisa, produtores, etc. E uma das coisas que eles estavam relatando é justamente a dificuldade hoje do produtor brasileiro vender para o exterior devido às regras de ESG, né? Da cultura ESG, que tem que estar tudo perfeito, tudo alinhado, né? E aí, eu até fiz essa pergunta da cripto, porque uma das coisas que surgiu nas conversas foi o seguinte: por que a gente não cria uma criptomoeda do agronegócio onde eu consigo registrar todas as etapas de produção dentro de um código? Isso vai conseguir me trazer uma credibilidade para o mercado externo muito grande, porque ele consegue rastrear desde o insumo que foi utilizado lá, o nitrogênio que você falou que foi lá na planta, a qualidade, etc., né? Até a ponta, até quem que está consumindo o produto, até a manufatura dele, a transformação do produto. E isso traria uma assertividade de custo muito grande pro produtor, né? E aí entra a questão do blockchain, né? O blockchain, exatamente. Isso que eu ia comentar. As agritechs, elas vêm com força, né? E todo esse processo, desde da mensuração de doenças, praga, primeiro
coeficientes genéticos de plantas, a incidência de doenças, pragas e plantas daninhas, a incidência de radiação, a incidência, quais princípios ativos de agroquímicos que o produtor colocou. Então, todas essas questões que estão acontecendo lá no campo, né, já existem ferramentas onde elas monitoram todo esse processo operacional. Inclusive, tem uma das nossas iniciativas ali na Fundação ABC, que de uma dessas agritechs. O nome dela é Sigma ABC. E a gente vem justamente com essa questão. Aí o que acontece? Com o blockchain, a gente consegue dar credibilidade do que está acontecendo no campo. Para quê? Para a gente fazer a conexão dos produtores, porque a gente sabe que no ecossistema que a gente está inserido, a gente só tem bons exemplos, né? Os maus exemplos, eles acabam naturalmente saindo do sistema, porque não sobrevive dentro do sistema mesmo, né? Então a gente consegue com o blockchain fazer as conexões. E aí a gente conecta com tudo, na verdade. Eu conecto com seguradoras, com resseguradoras, conecto com instituições financeiras modelando o risco. Tudo em tempo real, né? Em tempo real, com satélite monitorando o desenvolvimento de plantas. Ou seja, tudo isso é interconectado, sabe? E ainda dando uma gestão financeira, uma governança financeira para a propriedade rural. É fantástico. As agritechs, elas estão vindo muito forte. Tem muito dinheiro de fundo focando no agronegócio. E conta um pouco mais aí sobre a questão da Fundação ABC. Você falou da Agritech. Como é que ela desenvolveu? Como é que ela surgiu? E o que ela faz que chega aí a desenvolver projetos como esse aí que vão levar o agronegócio da região ao futuro aí? Eu pensei que era negócio eu pensei que estava distante ainda esse papo que eu trouxe aqui, mas você está me dizendo que já está acontecendo dentro da fundação. E essa reação é uma reação muito normal de quem não está assim dentro do circuito ali, né? Vivendo aquelas coisas no dia a dia. Fique tranquilo, tá? A fundação, ela por si só, eu sou suspeito porque eu tô lá dentro, né? Sim. Mas por si só, ela é um exemplo fantástico de inovação. Então, há mais de 30 anos atrás, 35 anos especificamente, que a fundação que surgiu, né? A nossa região, que é a região dos Campos Gerais, ela estava sofrendo com muito escorrimento superficial, ou seja, as erosões, elas estavam acabando com a capacidade dos Campos Gerais de produzir, tá? E aí o que acontece? As cooperativas da região, até então, Batavo, Arapoti e a Castrolanda, elas não tinha nada muito bem organizado, mas elas se conversavam, porque elas têm uma mesma origem, né, de imigração, uma origem holandesa. E o governo holandês, como eu estava comentando com vocês, ele nunca, assim, de certa forma, ele sempre deu um apoio. Nunca abandonou, né? Nunca abandonou, sempre deu apoio para essas pessoas. E nesta época, né, neste ambiente que se vivia, a gente não tinha o glamour que tem o agronegócio hoje, né? As coisas eram muito mais... No arado. Era sofrido mesmo. Quando se falava de pesquisa, do produtor produzir mesmo, era muito difícil. Já era trator, né? Mas era muito difícil o processo, né? Então, mas mesmo assim, por isso que eu falo da inovação e assim... O que eu admiro muito é a visão que eles tiveram, sabe? Eles mandaram... Então tinha um pesquisador aqui, ligado com o governo holandês, e ligado a produtores rurais que sempre foram, não independente se é dessa região, um dos motivos do sucesso do Brasil é o produtor rural brasileiro. Porque ele é um cara que ele vai puxando a máquina. Se a máquina não for, ele vai puxando. E na verdade ele precisou puxar para ele sobreviver nesse ambiente, certo? Aí o que acontece? Naquela época, então, eles tinham esse problema da erosão. E era um problema que estava acontecendo na nossa região, porque a nossa região já era uma região forte, né, de produção no Brasil, mas o Brasil inteiro começaria, e o Rio Grande, Santa Catarina, principalmente o Sul, que já tinham, ou São Paulo, Minas Gerais, estavam sofrendo com esse problema. O que acontece? Olha que legal, eles tiveram contato com um jornal americano por meio desse pesquisador. E aí, na época, você imagine, né? A dificuldade de conseguir um jornal norte-americano falando sobre essas questões 35 anos atrás. Produção, exatamente. O processo para ter acesso a isso, né? Sim. Era um processo... Hoje, a gente tem, né, a internet, né? Ajuda bastante a gente. Antes usava Bitnet. Bitnet. Tinha Bitnet. E aí, esse, especificamente, ele mostrava esse jornal sobre iniciativas de plantio na palha, lá nos Estados Unidos, que de certa forma cuidavam dava algum tipo de solução para esses problemas de erosão. Aí, só que as nossas máquinas, elas não eram adaptadas, porque a nossa maneira de cultivar, e esse é um dos motivos da erosão, eu não sei se eu estou fugindo muito do tema do mercado. Vamos lá. Então, beleza. A nossa maneira é uma maneira europeia.
E lá a gente tem o frio intenso, né? As neves e tudo mais. O que acontece? Para eu produzir, eu tenho que fazer o que eu tenho que virar a terra para eu conseguir produzir. E esse negócio de virar a terra, né? Que daí já ajudava o quê? A controlar plantas, ajudava a controlar um monte de problemas que não existiam os agroquímicos disponíveis hoje, né? E esse sistema veio para cá. E o que acontece? Quando os produtores fazem essa revolução, ainda existem produtores que fazem, mas quando eles faziam, o que acontece? Eles acabavam com a estruturação que o solo tinha. Ou seja, o solo que, quando eu vou plantando várias vezes em cima... O solo que você segurava ali, passou a ficar solto. Ele vai se entrelaçando e vai se segurando, assim, para resumir, sabe? E daí, quando eu viro, ele acaba ficando solto. Aí, com isso, eles começaram, então, um movimento aqui, como? Movimento de testar, adaptar as máquinas para poder plantar em cima da palha. Que era uma loucura na época, se pensar em plantar em cima da palha. Era tipo assim, esse cara tá louco, né? E aí, essa iniciativa em ambientes de teste dos produtores que se reuniram com esses pesquisadores, com uma pequena estrutura que já ia surgindo, deram resultados positivos com relação à erosão. Aí o que acontece? Aí foi feito um evento mostrando esses resultados. E como eles deram certo e aquelas terras que tinham muitos problemas erosivos, elas começaram a melhorar, né? As cooperativas então entenderam que o que salvou elas foi a pesquisa. Ou seja, aqueles caras testando coisas que... Pensando, colocando... Como resolver assim, o problema. Numa época que todo mundo chamava aquela iniciativa de loucura. Aí, nesse sentido, eles pensaram, então a gente vai continuar com essa estrutura. E aí surgiu, então, a organização das cooperativas da época, que era Arapoti, então Fundação ABC, A de Arapoti, B de Batavo, que hoje é a cooperativa Frisia, e C de Castrolanda, certo? Então, Fundação ABC, essas 3 cooperativas se uniram, montaram uma estrutura de pesquisa e essa estrutura foi crescendo. E hoje a Fundação ABC, ela é uma instituição que ela está aí em vários estados do Brasil e ela tem, assim, vários setores hoje, porque na época... Daí começaram pesquisadores que faziam tudo, né? Sim. E aí, inclusive com a disponibilidade de pessoas, com a disponibilidade de conhecimento, né? Foi evoluindo. Então, hoje a Fundação ABC, ela tem, assim, os nichos de especialidade lá dentro. Então, por exemplo, eu tenho o cara da forragicultura, que é o setor de forragens e grãos lá. Eu tenho o setor da fitotecnia, que testa materiais genéticos. Especializou bastante. Eu tenho entomologia, tenho fitopatologia, tenho fitotecnia, tenho agrometeorologia. E eu estou no setor lá de economia rural, que é um setor que as cooperativas, aliás, todos eles, né? Elas prestigiam bastante, assim, todos os setores, assim, porque existe uma ponte muito grande. E o legal de ser uma instituição de pesquisa, e ela faz muito a ponte com quem vai usar a informação. Ou prática, né? Ou seja, ela dá aquela lapidada no modelo, né? Dá lapidada no modelo e aplica já. Então é uma pesquisa aplicada. A gente conversou com o professor Bira semana passada, né? Exatamente, sobre a pesquisa, né? Sobre a pesquisa e sobre os modelos acadêmicos, né? Que eles vêm modelados, né? Ele vem um modelo. Para você colocar na prática, você tem que fazer a adaptação desse modelo à prática. Você tem que aparar aquelas arestas, né? Porque o livro mostra a ideia. Né? Então, eu tinha, o Cláudio também, né? A bronca de muitos alunos quando eles vêm, né? Eles falam assim, não, mas o livro é simples, né? Que nem... Eu me lembro, eu também sou formado em contábeis, Cláudio. E eu me lembro que eu olhava o livro lá sobre o balanço patrimonial, a hora que eu pegava um na prática, parece que eu não entendia nada. Né? Por quê? Porque ele vem cheio de terminologias, coisas de quem está na prática ali. Eu lembrei do termo do professor de economia, que ele falava ceteris paribus, né? Tudo que está na teoria é ceteris paribus, não pode mudar uma variável que já não funciona, né? Então... E a aplicação da pesquisa é um trabalho complexo, né? Justamente por essa adaptabilidade Então, se pensa o ambiente agronômico e pecuário, né? O que pode funcionar numa região pode não funcionar em outra. Exato. Eu tenho vários tipos de solo, tenho várias condições climáticas, tenho vários tipos de coeficientes maquinário, de plantas, tenho vários princípios ativos. Ou seja, tem um mundo aí, né? E tenho várias cadeias, né, de negócio, né? Então, são muitas coisas. Então, você tem que ter sempre essa... E tá cada vez mais demandante, aí que as agritechs entram, né? Uma gourmetização deste resultado de pesquisa. Ou seja, a fazenda tal, né? Tem um ensaio aqui na região, mas ela quer saber para a fazenda dela. Ou seja, por muito tempo, né? A Fundação trabalhou com ensaios regionais. E agora a gente está tentando fazer com modelagens, com muito...
com o uso de aplicativos e tudo mais, a gente tentar fazer com que a informação chegue redonda assim, para cada cooperativo. E sempre fazendo a retroalimentação, né? Entendendo o que deu certo e o que não deu. E essas coisas vão sempre ficando cada vez mais ajustadas. E é interessante essa questão da pesquisa. Há um tempo atrás, eu estava assistindo um programa no YouTube sobre inteligência artificial. E lá existe um episódio lá que eles mostram as fazendas verticais que eles estão desenvolvendo. Não sei se já pesquisou alguma coisa. E é muito interessante essa fazenda vertical porque hoje a grande voga do mundo é a questão de alimento para a quantidade de pessoas que a gente tem, né? E se você não pensar em alternativas de pesquisa que vão desenvolver, atender previamente essa necessidade, né? Que o problema é você improvisar, que daí o custo fica muito mais caro do que uma pesquisa, né? E essas fazendas verticais, na mesma área plantada, professor, eles conseguiam produzir 100 vezes mais por causa dos níveis, né? É como se fosse uma grande prateleira lá, cheio de... Na verdade, é uma iniciativa, por exemplo, como eu faço um prédio, e nesse prédio eu coloco todas as condições, climatizado, né? Tudo climatizado, as condições de incidência de radiação especificamente que a planta precisa. E na verdade eu já estou dentro da cidade, né? Eu não tenho a questão logística para enfrentar. Sim. Então para essas questões de hortaliças e tudo mais tem dado certo, né? A gente tem até uma empresa aqui no Brasil que recebeu grandes aportes. Que é uma iniciativa, não sei se posso falar o nome. Mas pode falar. É a Pink Farm, se eu não me engano o nome dela. Para nós é interessante saber esses nomes, porque nós tradamos isso, né? Ah, legal. Então essa empresa é uma empresa que recebeu grandes aportes já, ela já está assim, em nível bem desenvolvido. E segundo eles falam, eles já têm assim, eles já alcançaram um ponto de equilíbrio das operações. Porque era muito difícil isso. O investimento. Caro, né? O ambiente assim, é muito caro. O ambiente de estufa é um ambiente caro, ele tem que ter alta produtividade, né? E daí faz um prédio na cidade e produz esses alimentos. Então eles, assim, eu nunca estudei a fundo, né? Mas eles falam que eles economizam 95% de água, de recursos. Tudo com gotejamento e a disposição de insumos de nutrientes é tudo feito com inteligência artificial. Eles utilizam sensores de ultrassom, sensores de tudo que utiliza na medicina para ver como que tá teu corpo por dentro. Eles fazem essa leitura da planta para ver se ela tá com os nutrientes certos, desejados, etc. E já faz instantaneamente. Ela necessitou, já vem um robozinho, já espirra ali o negócio e já... É a gourmetização que ele fala. É a gourmetização. Exatamente. Na época do mestrado, eu trabalhei com redes neurais para tentar fazer esse tipo de ajuste que está dentro das técnicas de inteligência artificial. Né? Que legal, que foi uma das perguntas que você fez, né? Até a gente nem terminou de falar aquilo. Sim, mas enfim, mas por quê? Justamente por causa disso. Porque esse grande número de dados, né? Hoje a gente se preocupa, inclusive, eu preciso ter um Big Data para eu fazer as utilizações, mas a gente se preocupa muito de isso não ser muito exagerado. Ou seja, eu tenho que ter o Big e o Right Data. Né? Porque eu preciso, para eu já economizar muito trabalho de mineração desses dados, assim, e eu poder fazer essa gourmetização, ou seja, aprender para cada um dos meus clientes, né? Eu tava lendo um livro até do Gary Taubes. Gary Taubes é um jornalista que estudou a parte de nutrição mais a fundo. Ele tem um livro muito famoso aí que quebra alguns paradigmas das pirâmides nutricionais e tudo mais. Não vou entrar no mérito, mas ele falava assim que a questão das pessoas, né, comerem determinados produtos e ele fala assim, você quer solucionar esse problema, fazer as pessoas comerem coisas mais saudáveis. Mas ele fala assim, imagine você com uma granja lá, com mais de 1000 frangos. E daí você vai tentar pegar a minhoquinha, que é bom pro frango, né? Que seria a minhoquinha, seria ali o bichinho e a couve ali para todos os frangos. Não, você vai pegar e vai jogar para eles uma ração. Então a ração é uma maneira de você manter eles vivos e solucionar o teu problema na hora. Agora, é o mais saudável? Não é, né? Então o mundo agora ele está partindo para isso, para olhar de lupa esse tipo de coisa. E à medida que essa população que você falou que tem que ser alimentada pelo agronegócio, ela deixou de querer comer, vamos dizer assim, trocar em miúdos a ração, né? E passou a querer consumir qualidade, ela exige da outra ponta a produção desse tipo de coisa. Alimentos rastreados, né? Toda essa...
ela está disposta, alguns nichos estão dispostos a pagar mais por isso. Né? Mas é uma mudança do modelo, né? E esse é um grande desafio do agronegócio, porque a gente tem... E isso é repetido, né, várias e várias vezes, né? A gente tem o grande desafio a gente tem um grande número de pessoas que está demandando por isso, por alimentos com qualidade, né? Uma qualidade, uma gourmetização das suas necessidades, e a gente tem ao mesmo tempo 12% da população que não tem acesso, né, à alimentação para o mínimo dos seus níveis de atividades fisiológicas, né? Que é 12% do mundo que estão no nível de passando fome, né? Que a ONU classifica. E são 800 milhões de pessoas, né? Muita e a gente gente, tem né? mais o que tem de expectativa de crescimento. Alguns falam de 9 bilhões até 2050, alguns falam de 10 até 2050, né? O fato é que a gente tem o agronegócio tem vários desafios aí, né? Ou seja, atender esta linha, né? Talvez cuidar do desperdício, que é um grande problema, né? E a gente tem aqui, por um lado, ainda pessoas que não têm acesso, né, a uma alimentação mínima e saudável com um crescimento populacional. E isso é um problema, né? Porque isso atrasa toda uma geração, né? Os especialistas falam que até os 8 anos de idade, se a gente não tiver acesso aos mínimos níveis de necessidade fisiológica, não desenvolve. E aí o que acontece? A gente mina a capacidade produtiva, intelectual, e é o que provavelmente transforma toda uma região, e é a principal região que precisava disso, né? Então esse é um grande problema. E aí tem mais o gap do crescimento populacional, né? Que daí são algumas estimativas para 9 bilhões, outras para 10 bilhões. O fato é que vai crescer bastante a população. Existe alguma pesquisa hoje dentro da Fundação ABC voltada a isso, a questão de aumentar a produtividade? Como que é hoje? Existe algum projeto assim? Na verdade, todas as nossas pesquisas, elas são voltadas a utilizar o mínimo possível de recursos externos, porque isso vai trazer todos os benefícios que a gente pode pensar, né? Ou seja, benefício da sustentabilidade como um todo, né? É ambiental, isso aí é econômico muito grande, né? É social, isso. Então, é usar o mínimo possível de recursos externos e produzir o máximo possível de alimentos. A gente tem, inclusive, uma iniciativa muito legal, que é a Smart Farm, ali na Fundação. Que é uma fazenda é uma fazenda real que a Fundação ABC toca. Ou seja, a gente fala que as coisas são boas e fala pro cara fazer. Então, só que... Skin the game. Pra gente falar... Então, você tem que mostrar que é bom, né? Estão no jogo também. E aí, o que acontece? A gente pega tudo que a gente fala, né? Porque uma coisa muito difícil da ponte, né? De fazer a extensão, é a tradução das coisas, né? Porque o que é um dia a dia nosso, né? Para quem tá lá na ponta pode não ser um dia a dia. Então eu tenho que traduzir as coisas na linguagem das pessoas, né? Que elas conseguem entender. E não por nada. É porque é o dia a dia do pesquisador ter acesso a modelagens, a uma série de complexidade que a ponta não precisa disso. A ponta, que eu quero saber, beleza. Na prática, eu quero saber, eu faço? É A ou B, então. Já que todo esse modelo é A ou é B, né? E aí, assim, a Smart Farm, ela é uma iniciativa bem legal, porque a gente testa tudo que tem. Tanto do que a gente fala, né? Ou seja, desde a escolha do material genético, desde a escolha das zonas de manejo. Ou seja, porque se eu pegar um talhão de terra, né? Ele pode ser diferente no mesmo talhão. Uma fazenda tem vários talhões de terra, né? Sim. E um talhão, ele pode ter várias diferenças de níveis de solo. Tem que fazer zonas de manejo. E ainda eu tenho a capacidade de, dentro das zonas de manejo, fazer a aplicação de taxa variável dos insumos, né? Ou seja, só aplicar o que efetivamente precisa para aquele lugar. Então, o legal da Smart Farm é que a gente viu que em muitos lugares não precisou aplicar nada do que é um padrão. Por quê? Porque é esse negócio do frango lá, né? O padrão, né? O padrão é esse, né? Então eu faço o padrão para eu não ter problema. Sim. Ou seja, eu quero produzir. Por quê? Porque no final das contas, se eu perder um saco de soja ou um saco de milho, é uma perda muito grande, né? Eu invisto pouco em insumos para eu não perder ele, sabe? Então o que acontece? Eu aplico. Só que aí o que acontece? Com o advento das tecnologias, quando eu faço isso, eu chego nisso que você falou. Ou seja, eu aproveito o máximo dos meus insumos. E como eu aloco as coisas certas nos lugares certos, eu vou atingindo próximo dos tetos de produtividade. A Fundação ABC não trabalha especificamente com desenvolvimento de materiais genéticos. Ou seja, o teto do milho, sei lá, vou falar um número, é 15 mil quilos por hectare. A Fundação ABC não trabalha em desenvolver um material de milho que vai produzir 18 mil quilos por hectare. Mas a Fundação ABC trabalha para que, se o milho tem um potencial de 15, a gente quer chegar o mais próximo possível do 15. Porque é assim, na agricultura você coloca lá a cultura, a partir do momento que você colocou,
aí aquele 15 já tá baixando. Aí vai incidindo condições climáticas, vai incidindo algum produto errado, enfim, algum operacional errado, plantei errado. Enfim, tudo isso vai decrescendo. Aí no final tem uma conta lá, né? E o Brasil, assim, ainda nesta linha, né? E nesta linha da sustentabilidade e desse desafio de alimentar a população, talvez é por isso que o Brasil é olhado pelo mundo inteiro nessa questão. O Brasil, ele pode dobrar a sua área de produção sem derrubar uma árvore. Eu vi um vídeo também. Isso é muito interessante. É interessante isso. E eu vi um vídeo assim que eu achei muito legal. Foi uma produção de um aluno até. Ele falava sobre custo Brasil. Então ele filmou um buraco na rodovia e ele filmou vários carros passando naquele buraco. Tá? Ele fez essa filmagem. Né? É uma filmagem assim que a princípio você pensa assim, não, vamos mandar para quem é responsável por esse buraco. Mas na verdade, cada vez que um carro passava naquele buraco, ele tinha um box ali que ia aumentando o valor do custo Brasil. Então aquele buraco ele influenciava diretamente no custo Brasil. Porque ele estourava um pneu, ele fazia com que uma carga começasse a vazar soja, e aquilo ia se agregando. Então cada passada no buraco, por um modelo que eles tinham estudado, né, do buraco ali, ele ia aumentando o custo Brasil, cara. Então se trazia todo um custo para todo um processo em função daquele buraco tá aberto ali, cara. E o pessoal passando por cima. Então eu achei muito interessante, porque é uma visão que você tem assim, que você não imagina. Então aquilo realmente assim, eu tive que dar 10 pro cara, porque puta, me chocou assim, né? Falei, puta, muito bem bolado. No começo apareceu ali, né? O cara, puta, ele errou o vídeo aí, né? Fez no final de semana aí o programa. Isso, ele foi mesmo, ficou filmando lá. Daí tinha carro que não caía, tinha carro que caía no buraco. Daí ele teve que selecionar os carros. Ele falou, fiquei quase 2 horas ali para fazer. E depois a questão de ir lançando o custo de acordo com o estudo que ele encontrou. Então foi muito legal, porque passava, já saltava as moedinhas ali, né? Interessante. Bem interessante. É uma pena, né? O nosso sistema produtivo ele é muito resiliente, né? Porque todos esses problemas que a gente tem aí da porteira para fora, né? E a gente consegue ainda ter um lugar de destaque aí a nível mundial. Imagine quando você começar a concentrar de maneira correta os recursos e resolver isso. Com a alta do dólar, você teve os mexicanos, por exemplo, eles importaram o milho brasileiro, sendo que eles são o quintal dos Estados Unidos, lá que é o segundo maior produtor mundial. Mas o que acontecia? O Porto de Paranaguá tinha um custo menor que o de Norfolk nos Estados Unidos. Né? Por quê? Por causa que o dólar, como ele estava alto, né? O valor do dólar, quando disparou, ele está disparando de volta, né? Hoje ele fechou em 5,42 aí, ganhou a casa dos 5,30, fugiu ali. É uma alta considerável para o produtor. O Banco Central deve até dar uma interferida aí nos próximos dias se ele continuar nessa subida aí, né? Mas o dólar alto ele trouxe justamente essa questão relacionada ao custos, né? Então ficou competitivo, né? O Porto de Paranaguá, né? Então realmente foi o que você realçou aí e falou. Ainda a gente consegue, com todos esses problemas, né? Com as distâncias, né? Você consegue realmente ainda ter um agronegócio muito competitivo, né? Mesmo que da porteira para fora sabote parte do, né? Dá para dizer assim, né, Cláudio? Que ele sabota parte do esforço que você faz da porteira para dentro. Sabota. Principalmente nas regiões mais afastadas, né? Quando a gente tem as regiões e o Brasil é um país de extensão continental, né? As regiões mais afastadas, elas sofrem bastante com essas questões aí. E ainda que somos muito injustiçados, sabe? Porque a nossa legislação ambiental é uma das mais evoluídas do mundo, né? Se você pegar o que o Brasil protege, né? O que ele tem de área, né? Não tem em lugar nenhum do mundo, assim. E nós somos muito injustiçados por campanhas, né? Porque tem países que de maneira porque cada vez que a imagem do Brasil ficar ruim, ele fica menos competitivo para essas abordagens mais de sustentabilidade e tudo mais. Vou procurar outros mercados por primeiro para depois vir para o Brasil. Então a gente é muito atacado nessas questões. A questão do presidente francês, né? Lá, e nós temos que e precisa ser muito estratégico para se defender, né? E para fazer e para mostrar a imagem o que realmente é o Brasil, né? E o produtor, ele tem essa percepção? Ou o que você sente hoje dentro da fundação? O produtor, ele precisa da natureza e da preservação dos recursos para que a sua atividade vá bem, tá? Não existe eu conseguir produzir bem
se eu não tiver um sistema sustentável dentro da minha propriedade rural. Eu achei muito engraçado, o meu menino estava vendo um documentário. Ele vê aqueles documentários do YouTube, né? Daí ele gosta assim de ver a ação ali, né? Mas ele acabou entrando num lá e daí falava assim, né? Tinha um desenho, daí tinha lá a minhoquinha. Se você matar a minhoca, pai, daqui 2 anos você começa a matar a terra inteira. Né? Se você matar a abelha, isso já tem um filme lá, o filminho, o desenho do Bi lá, né? Se você matar a abelha, você começa a matar o mundo inteiro. Então, se você matar... Então, precisa ver a consciência dele, né? De, puxa, tem que preservar isso, porque se a gente começar a acabar... Se a gente acabasse com todas as minhocas, o mundo morreria. Né? Então... Interessante a visão. Né? Isso é passado para criança ali, né? Um desenho para criança, mas Deus começa a pensar assim no solo, começa a pensar na função ali vamos dizer, da minhoca. Pô, você vê que realmente é sério. Né? É sério. Então, a questão de preservar, ele tem que acontecer mesmo, porque senão você não vai ter um ambiente propício para você fazer a tua produtividade, mesmo que ela seja numa área outra extensa que não aquela que é preservada, né? E o triste é que em todo lugar vai ter pessoas que não vão estar de acordo, né, com algumas questões. Então, assim, mas são poucos casos, né? E esses casos, eles ficam em evidência, daí eles acabam formando uma imagem, né? Que não é a imagem real. No mercado financeiro a gente tem muito isso, da questão da imagem de muitas coisas, né? Que elas, na verdade, não são verdade, né? Não chegam a ser uma verdade absoluta, né? E realmente condena muitas atividades nossas. Então a gente até, assim, às vezes um pouco até discriminado, né? Se faz esse tipo de atividade, se é trader, tá? Então a pessoa, o que vende a notícia são as tragédias, né? Então, daí, o cara foi lá, fez trade, tá? Então, tá operando no mercado financeiro, uma pessoa menos desavisada, você tem tua conta na corretora, tudo é pirâmide, né? Então, puxa. E aí que é interessante uma organização do setor, né? Por exemplo, a organização de vocês, traders, para fortalecer, para fazer a resposta a isso, né? Esclarecer, né? Os setores têm que estar organizados para se posicionar. Porque mostrar a pesquisa, se eu não tenho nada de errado, né? Se eu faço certo, né? Eu preciso só mostrar que eu faço certo, né? E em tudo é assim, né? Justamente porque o negativo vende, né? E o positivo, então, ele tem que ser posicionado, tem que ser estruturado para que ele chegue, né? E, inclusive, é assim, a verdade, né? O negativo e o superestimado, né? O cara superestima também, né? Faz aquele, vai ficar, acontece, tá? Então os dois, né? O caminho do meio, como diria o budismo, né? O caminho do meio é o melhor, né? Você não teria nem aquele que deprecia e mostra o cara lá, né, acabando com a vida financeira e a outra parte lá, o cara ganhando milhões e carrão e tudo mais. É o caminho do meio. É uma frase que desculpa te interromper, mas uma frase do Dalai Lama que acho que cabe muito aí com o comentário do professor, é que ele fala que a verdade, na verdade, ela não existe, né? Quando você titula alguma coisa, rotula alguma coisa, você se fecha para outras possibilidades, né? Eu acho que a pesquisa, né, dentro desse contexto que a gente está comentando, ela é justamente isso, né? É você explorar novos pontos de vista, novas perspectivas, né? Você está aberto ao novo, a uma nova solução. E ela quebra, às vezes, não digo sabedoria, mas eu digo assim, uma mesmice que as pessoas acreditam e que aquilo e não tem nenhuma pesquisa em cima, não tem nada comprovando aquilo e você acredita aquilo como verdade absoluta e segue. Quando você vai ver, pesquisou em cima, não é bem assim, né? Exatamente. Por muito tempo as pessoas boas, elas ficam concentradas, né, naquilo que elas estão fazendo. E não olhava, né, para um movimento que estava acontecendo das pessoas que estavam procurando esse tipo de coisa, né, esse tipo de situação para dar ibope, de situação para dar imagem, né? Então as pessoas estavam baixando a cabeça, estavam produzindo, né? Só que acontece que o setor, inclusive o setor do agronegócio, ele tem se organizado bem agora para responder muito disso, né? Porque ele viu que isso acaba afetando bastante. Isso eu tenho visto, inclusive tinha, não sei se está ainda no Netflix, lá tinha lá um documentário onde falava que o que o gado tomava de água praticamente ia secar o mundo, né? Pelo que eu vi no documentário. Conspiracy. Lá. O Conspiracy. Conspiracy, bem esse mesmo. Até passei em sala de aula para os alunos, tá, né?
E a reação foi interessante, foi não de buscar uma forma de ver, de conferir. Eu joguei na sala justamente para ver isso. Se o aluno ia buscar se aquilo era verdade ou não, mas não. Eu me deparei com vários virando vegetarianos. Entende? Eles não foram questionar o negócio, eles foram ver se eles levaram aquilo como uma verdade e você é vegetariano agora, porque cada bife que eu tomo, que eu como, é tanto de água que eu tiro do mundo, né? Exatamente. Então, é uma coisa irreal, né? Na verdade, eu faço o que eu quiser com os números, né? Sim. Se eu quiser fazer uma ligação do meu número do telefone com alguma coisa ruim que aconteceu, eu monto uma ponte até eu chegar lá, né? E aí, o aquecimento global também tem muito sensacionalismo, né? Tem coisas ali, mas tem muito sensacionalismo também. Exato. E aí é um tema que provavelmente, assim, é muito difícil, né? Precisa fazer uma mesa redonda com uma discussão isenta de qualquer tipo de verdade. De verdade, de influência externa, né? Pra entender, assim, porque... Pra trazer as informações ali no contexto, porque né? a gente que tá de fora, né? Porque pra gente entender alguma coisa, você se aprofunda muito naquilo, né? Então é muito difícil de eu dar uma opinião sobre aquecimento global, né? Sendo que tem pessoas que estudaram a vida inteira aquela situação, né? E tudo mais. Inclusive, eu acho que eu não sei dar uma opinião, porque eu tenho medo de ser superficial, né? Justamente por esse ser leviano, né? De ser leviano, né? Por exemplo, o que a gente tem estudado muito, né? Assim, ligado ao tema, né? É o acúmulo de carbono. Como que a atividade agropecuária pode trazer o acúmulo de carbono, né? Mesmo ela ocorrendo, né? E o acúmulo de carbono, segundo as linhas que falam do aquecimento global, né? O acúmulo de carbono, ele pode ajudar, né? A você postergar efeitos de aquecimento global. E o que a gente tem encontrado é efeitos muito interessantes, assim, da produção, da atividade. Quanto mais o produtor é mais tecnificado, quanto mais ele produz em cima daquela terra, mais ele acaba acumulando o carbono naquela terra. E inclusive alguns trabalhos indicando assim, que talvez possa chegar em níveis de florestas erguidas ou de mata nativa em algumas regiões, em algum tipo de vegetação. Então, bem chega a aumentar a produtividade, ele ter uma área de florestas ali na região ou não? Não, o acúmulo de carbono no solo chega a aumentar a produtividade. Por quê? Porque quando eu estou acumulando carbono, eu estou acumulando matéria seca ali naquele solo. E rotatividade de culturas, diferentes tipos de culturas, né? Sem querer entrar muito na área de colegas, né? Porque eles depois me incomodam, né? Mas enfim, o que é básico disso, né? É que se eu acumular diferentes tipos de matérias, de materiais, né? E a matéria seca, ela tá relacionada, o carbono tá ali dentro, né? Então, quando eu vou colocando esses tipos de cultura, quanto mais eu vou colocando, mais eu vou tendo, assim, uma diversidade de comida. Então, por exemplo, assim, vamos pensar em micro-organismos, né? Tem micro-organismos desse lado. Eles só gostam de comer churrasco. Então, se eu plantar só um tipo de planta, né? Aquela planta é o churrasco, digamos. Mas tem um monte de micro-organismos aqui que podem ser benéficos para as plantas, que eles não comem churrasco. Mas eles comem um carboidrato lá. Chuchu. E daí, se eu colocar churrasco e carboidrato, eu tenho esses caras e tenho os dois. E se eu colocar mais uma coisa, eu venho com essa colônia essa. E os micro-organismos, eles dão vida ao solo e eles aumentam os níveis de produtividade, de defesa das plantas e tudo mais, assim. Assim, para tentar ser leviano e não entrar muito a fundo na linha de pesquisa, que não é a minha linha de pesquisa, né? Sim. Mas que é uma coisa bem interessante, assim. Ou seja, na tua pergunta, o produtor, ele preserva, né? Ele busca a sustentabilidade, o produtor precisa da sustentabilidade por esses tipos de questões, né? Tanto ele precisa do ecossistema, ele precisa da micro e da macrofauna em harmonia, né? Quanto mais ele tiver isso, mais ele vai ter resultados na produtividade. Mais produtividade é mais dinheiro no bolso do produtor, gastando menos. Principalmente gastando menos, né? Principalmente. Reduzindo os custos, né? Gastando menos e produzindo mais, tirar o máximo de produtividade. E depois eu tenho todo o advento da tecnologia que está vindo, né? Para fazer essa gourmetização agora das propriedades do solo, né? E aí com máquinas maiores, com sistemas computacionais embarcados, com sistemas de processamento embarcados, inteligência artificial, sensoriamento, satélite, ou seja, internet das coisas, cruzando tudo isso. E como é que fica a mão de obra hoje do agronegócio? Por exemplo, a mão de obra do agronegócio, a gente sempre teve ela como muito assim,
Eu não digo, não é rudimentar, as pessoas com uma cultura de bancos escolares menor. E como é que o recurso humano hoje que está envolvido com toda essa tecnologia está dando conta, está conseguindo atender? Essa é uma pergunta bem interessante, Lívio, que ela, se me permitir divagar um pouquinho assim. Sim. Porque eu vou chegar lá nesse ponto, mas o futuro das propriedades rurais, ele está ligado com o ambiente de complexidade. Por que a complexidade? Porque cada vez que a gente... E isso é uma consequência nossa mesmo, porque cada vez que a gente avança na fronteira do conhecimento, o que acontece? Eu vou tendo mais coisas, né, para dominar. Sim. Quanto mais coisas eu tenho para dominar, eu tenho mais complexidade dentro do ambiente, certo? Qual que é o lado bom? O lado bom é que a gente, ao mesmo tempo, tem muitos profissionais qualificados que vão dominando estas áreas, né? Sim. E que vão fazendo... E as coisas vão se ligando, né? E vai tornando esta complexidade, né? O domínio desse avanço da fronteira do conhecimento vai tornando esta complexidade como uma questão favorável. Por quê? Porque eu pego tudo que eu avancei de coisas que eu conhecia mais aqui, vou colocar isso dentro da minha atividade e vou fazer uma produção maior. Aí eu chego nessa questão. As pessoas que já estavam trabalhando, as pessoas que vão entrar, o futuro, né? A mão de obra que está por vir, né? Então eu tenho esses três movimentos acontecendo ao mesmo tempo dentro da propriedade. Sim, eu entendo que deve ter uma mais tecnológica, outra intermediária, outra até menos tecnológica, né? Isso, e assim, essa menos tecnológica, ela vai aos poucos deixar de existir. Mas existe um movimento até ela chegar lá. Que eu vou ter pessoas que vão estar extremamente qualificadas para ocupar esses postos. Ao mesmo tempo que, e aí a gente precisa de uma estrutura educacional muito boa, né? Ao mesmo tempo que que as novas gerações, elas vêm naturalmente, né? Avançando essa fronteira do conhecimento, né? Porque o celular, né, é o clichê mais falado, né? Mas as crianças dominando, né? Essas tecnologias, né? São coisas naturais, né? Ou seja, se eu falar... Ele não sabe ler nem escrever, mas navega. Ou seja, já domina uma coisa que é um avanço que vai refletir lá na frente, né? E eu acho que essas coisas, elas vão se adaptando e vão ser... Assim como foi a história, né? A história é um pouco disso, né? A história é um pouco dessa adaptação, da evolução, de ouvir pessoas aqui, novas gerações, com mais sede, às vezes pessoas daqui que são interessadas, né? O acúmulo do conhecimento, né? O mais charmoso de tudo é eu ter a pessoa que domina muito a parte prática e dominando esta ponta também, né? Esse cara tem muito valor, sabe? Porque ao mesmo tempo que eu vou tendo essa evolução, eu preciso de um cara aqui que domine questões simples que vão acontecendo no dia a dia da minha propriedade. Por exemplo, fazer uma cerca. Fazer uma cerca não é uma coisa tão simples, fazer uma cerca. Eu preciso ter um cara que domine. Mas daí vem as máquinas e tudo mais. Eu vou investir mais. Às vezes o cara simples, ele vai resolver esse problema mas esse é um exemplo bem bobo, né? Mas é um exemplo que acontece. É um exemplo que é charmoso. Eu acho charmoso o cara que sabe fazer uma cerca. Pode ser uma bobagem que eu tô falando. Uma cerca bem feita é bonita. É o cara de olhar, que faz né? uma revisão num trator. O cara que faz, sabe, a parte mecânica, a parte de tornearia, sabe? São questões que também vêm evoluindo e são questões charmosas. Se o cara dominar isso, se o cara dominar a ponta, né? O que vem de tecnologia, que é o que as pessoas que estão hoje operando estão tendo que fazer. As pessoas estão tendo que fazer curso, estão tendo que se adaptar e elas fazem a ponte. Elas já tinham uma vida aqui, nessa parte, e elas estão trazendo essa tecnologia agora, né? Essas pessoas, elas estão tendo que se adaptar. Estão desfrutando até da tecnologia, podemos dizer assim, desfrutando, né? Tendo mais qualidade no trabalho, né? Mais qualidade. Mas o cara fica naquele poeirão lá, tá, né? Hoje as máquinas cabinadas, né? O radinho. Na verdade, o próprio motorista, né? Vai deixar de existir no futuro. Já tem muito com autônomo, né? Veículo muitos autônomo, equipamentos autônomos. Ou seja, eu vou precisar de um cara que saiba sentar atrás do computador para tocar o trator. Não um cara que vai estar lá dentro do trator. Daí eu preciso do cara que entende de eletroeletrônica, eu preciso do cara que entende de uma parte computacional para mexer na máquina, para mexer no computador.
Ou seja, são as profissões que ainda não existem, né? É um deslocamento da mão de obra. E é um ciclo rápido, né? Eu acho que não é tão demorado para isso acontecer, As né? transformações, elas são muito rápidas hoje, né? Cada vez mais rápidas, né? Ainda mais o produtor que, pensando nesse cenário global, né? Que o cara precisa aumentar a produtividade dele, ele precisa dar soluções pro mercado, porque o mercado tá ávido pelo produto dele, né? Então, eu imagino que cortar o dedo para ele não seja difícil, né? Ele vai, corta ali, deixa para trás e já começa a adotar novas tecnologias, né? Aí eu tenho vários perfis de produtores, assim. Tem alguns que... O grande produtor, o grande é em sistema empresarial, né? Que daí não é ele que tá lá na ponta, operando, né? Tem toda uma equipe que ela automaticamente ela vai se adaptar, né? Ou se adapta ou sai, né? Daí eu tenho o médio e o pequeno produtor. Daí aqui eu tenho alguns tipos de perfis. Né? Daí no sistema empresarial, tranquilo. No sistema médio e pequeno tem aqueles caras que... Porque tem uma coisa interessante, inclusive, que eu falo no livro aqui, que... sobre estilo de vida. Eu acredito muito assim que o médio e o pequeno produtor, eles têm um estilo de vida, eles são produtores rurais. Isso muda todo o contexto do cara, assim, o dia a dia do cara, a vocação do cara. Tanto é que algumas decisões financeiras, elas talvez não são... algumas decisões que o investidor encararia, né, com modelagem, com análise financeira, o produtor encara como uma extensão desta qualidade de vida dele. Por exemplo, eu tenho uma propriedade rural para comprar. Pô, mas o cara pagou uma fortuna naquela propriedade rural. Se eu fizer uma análise financeira, né, do que o cara pagou, essa propriedade não se paga, né? Mas o cara, ele tem um estilo de vida e ele comprou a propriedade do vizinho. Ele aumentou a fazenda dele. Aquilo para ele é uma realização que não tem... Não se trata de retorno financeiro, não se trata de análise financeira. Então, o produtor rural tem isso. E tem cara que tem esse estilo de vida e que vai ter ele para sempre, né? Depois o que acontece? Vem as substituições das gerações, né? O que eu preciso? Eu preciso de uma equipe de técnicos que tem na propriedade. E esses caras têm que ser antenados, né? Ou seja, o agrônomo ele tem que correr. Por quê? Porque vai vir muita, por exemplo, sistema de suporte à decisão, né? Então, é aquela história da gourmetização. Então, se eu tiver tal tipo de solo, tais condições climáticas, eu tive um insight aqui da rede neural que não é esse princípio ativo que é o melhor para esse tipo de situação. A gente não tem a capacidade de processar, né, tudo isso. Assim como os robozinhos vão lá, né, no mercado e tem aquele monte de dados, né, para processar. Para processar, e eles processam em milissegundos, né? Processam em milissegundos. O que vocês fazem? Vocês vão ajustando as bases, as variáveis e tudo mais, né? Mas tem que entender do todo, né? Tem que entender do todo. E aí eu preciso do cara que faz isso, que entende do todo e que consegue ter a capacidade de operar. Que nem vocês fazem, que nem vocês programam um robô para operar. Enfim, isso precisa em tudo, né? E aí eu voltando na tua questão, né? Então tem isso, tem o cara que não vai, o cara que tá trabalhando muito nisso, que tá estudando. Eu vejo muito produtor rural estudando, fazendo curso, se antenando, né? As próprias cooperativas, elas criam ali no ambiente que eu estou inserido, elas criam um ambiente de inovação que é fantástico. Então, por exemplo, agora há pouco a gente teve uma feira chamada Digital Agro. Não sei se vocês ouviram falar dessa feira. Vi até no teu story lá. Ah, legal. Então, a Digital Agro, ela é um exemplo disso que a gente está falando. Por quê? Porque a força das agritechs, das fintechs ligadas com agro, a força dessas novas ferramentas e a força de novas tecnologias embarcadas em máquinas, né? Ela é muito forte. Então, eu tenho muitas soluções no mercado. Tenho muitas soluções. Tá? Para todo que é tipo de dor. Inclusive, né, o charme, assim como é a pergunta na tese, né, é a dor para uma empresa, para uma startup dessas, né, encontrar a dor que o pessoal não encontrou. Mas enfim, se eu tenho várias soluções, né, e eu preciso primeiro dar uma filtrada nisso tudo. Para saber o que realmente interessa, o que realmente vai funcionar. E sabe que o mercado financeiro também é assim. O mercado financeiro, ele tem... qual que é o problema? Ganhar dinheiro. Então ele vem com várias soluções. Tudo que tem muita solução, né? Nenhuma funciona perfeitamente, né? Exatamente. A gente tem que testar e ver aquela que pra gente funciona melhor, né? Vamos dizer assim, acalenta a nossa dor. Exatamente. Mas ela não vai deixar nós imunes a outras dores com a mudança do mercado. E aí, quando eu vou introduzir essas tecnologias na propriedade, ela não é de uma hora para outra.
existe esse movimento de transição, que foi a tua pergunta, né? Que eu dei uma devagada, mas para chegar aqui, não é de uma hora para outra que eu vou... então semana que vem eu já estou usando uma nova tecnologia, já estou usando um novo trator com uma nova tecnologia embarcada. Eu preciso preparar. Preparar o quê? Preciso preparar toda a minha propriedade rural para receber isso. E aí, que quando eu vou nesses ambientes de inovação, eu já vou entendendo, né, para que caminho que eu vou, para eu preparar essa propriedade, preparar a minha equipe, preparar a substituição das minhas máquinas, preparar todo o meu... a minha parte operacional, os meus talhões, as minhas granjas, ou seja, eu vou colocar tecnologia, vou colocar a internet das coisas, não vou, aqui eu preciso, aqui não. Então, para isso estar em nível operacional e nível operacional ideal, né? É todo um processo, né? Então eu vou preparando já a propriedade, em todos esses níveis, né? E esse ambiente de inovação, ele é fantástico para isso. Por quê? Porque ele vai oxigenando, né? A cabeça das pessoas, vai fazendo essa ponte, né? Para que as pessoas tenham esse contato. Eu acho que o Vida de Mercado ele tem um pouco dessa intenção também. Dessa filosofia? De trazer um pouco do conhecimento de mercado para a pessoa ir se familiarizando, fazendo pontes, conexões entre o que a gente opera, né? Inclusive a minha próxima pergunta, né? Entendendo essa evolução do mercado, entendendo essa área da pesquisa, que tipo de oportunidades hoje o mercado pode extrair para contribuir com o agronegócio, entende? Que eu acho que essa é a pergunta, né? Como que a gente conecta as coisas com o mercado, né? Que essa que é a ideia, né? A inovação, trazer esse ambiente de inovação para as pessoas é justamente tornar uma informação uma nova possibilidade, um novo ponto de vista, né? O que você vê isso hoje? Uma pergunta meio difícil, né? Mas o que você vê assim como oportunidades hoje que você acha que se o mercado começasse a olhar para esse ponto, a gente conseguiria ter um desenvolvimento X ou Y? Especificamente, né, falando de mercado financeiro, né? O que o produtor precisa é tentar aquilo que a gente conversou no começo, né? O produtor precisa ter um acesso facilitado às ferramentas que excluam ele do risco de produção, certo? Então, um lado é facilitar, né, essa ponte. Mas eu falando isso aqui... Ter custo mais acessível também, né? Custos mais acessíveis. Só que são coisas que na verdade, eu acho que eu não tô... Eu só tô falando que a roda é redonda, porque acho que todo mundo já percebeu isso, né? Então, mas eu acho que é uma das grandes dores do momento, assim, sabe? Ainda não tem solução. Eu ter esta solução... se tiver, eu desconheço, às vezes eu posso estar falando uma bobagem. Os custos mais acessíveis, né? As pontes com novos mercados. Mercados internacionais. Com mercados internacionais. Eu acho que essa é uma questão que ainda demanda para o produtor poder chegar mais próximo de um hedge, que o hedge não seja uma coisa pesada para o produtor. E cabe ao agrônomo trazer essa informação pro produtor, cabe à cooperativa, cabe a nós do mercado incentivar, investir. Eu acho que todas as pontas podem contribuir, né? O mercado ele não enxergou ainda essa oportunidade de maneira clara. Tem muitas instituições que estão voltadas a isso. Tem instituições assim renomadíssimas aqui no Paraná que tem esse tipo de... Mas ele tem que ser mais divulgado, ele tem que ser mais... Os grandes têm. Está profissionalizado e é alto nível, entende? Exato. Mas ele tem que atingir uma outra camada. Tá? Então, para essa camada, assim como o mercado agora despertou para o CPF e vem crescendo o número de CPF na Bolsa de Valores e tudo mais, o produtor rural precisa ter acesso a esses produtos que o mercado disponibiliza para a redução do risco dele. Entende? Então não está ainda. Eu já sentei com o Cláudio, a gente já pensou sobre isso. Na época a gente não teve muito tempo, não conseguimos chegar no modelo, né? E que o mercado oferecesse para nós alguns produtos que a gente pudesse estar fazendo essa ponte, por conhecer os dois lados. Eu conhecendo mais o mercado, o Cláudio conhecendo mais o produtor e a questão da produção física do agronegócio. Né? Então, essa ponte eu acho assim, ela dá muita pesquisa ainda, ela dá, vamos dizer assim, boas oportunidades.
E, assim, quem acabou ocupando esse espaço, então, foram as tradings. Então, o produtor ele não vai buscar o mercado financeiro. Ele vai direto numa trade e já faz o negócio com a trade. E a trade faz a outra ponta, né? A trade vai fazer a ligação. Então, por exemplo, hoje eu fecho uma soja para o ano que vem. Eu posso fechar uma soja, um milho para o ano que vem. Mas é muito mais fácil. Eu vou na trade, eu já converso com o cara lá, ele já gera um contrato, a gente já sabe a quantidade, já sabe as condições, já sei o armazém que eu vou entregar. Eu não preciso fazer uma operação financeira para zerar, né? Eu não preciso fazer uma... Pro leigo, o que é a trade? A trading é uma companhia, por exemplo, a Bunge, a Cargill, são companhias que fazem a originação, que tem a originação, ou seja, elas ligam as pontas, né? Às vezes elas são uma das pontas, uma esmagadora e tudo mais, ou às vezes ela faz a ligação da ponta do produtor pra soja para chegar na esmagadora. E daí o que ela já faz essa conexão, né? Já faz a conexão direto com a esmagadora, ou ela faz uma operação com o produtor, ela vai pro mercado e monta uma estrutura em cima dessa operação que ela fez com o produtor rural, né? Ela acabou ocupando esse espaço. Nos casos das cooperativas, elas ocuparam esse espaço também, porque elas têm todas elas uma estrutura, né? Especializada, né? Para trabalhar com o mercado. É praticamente uma mesa de operações. Uma mesa de operações, e bem profissionalizada, com muita informação. Sim. E acabaram fazendo essa ponte. Mas ainda não é uma coisa clara para o produtor, eu acho. As melhores ferramentas não são coisas tão claras. E o agrônomo poderia incentivar isso? Bastante. Você acha? Quem que teria o poder de influência hoje dentro da propriedade? O agrônomo tem um grande poder de influência, mas os principais tomadores de decisão, aí dependendo das propriedades, né? Se tiver uma propriedade em nível de empresarial, tem um setor específico para isso, né? Se for as médias e pequenas, aí é os gestores mesmo, assim, das propriedades rurais. Muitas vezes são agrônomos, né? Esses gestores. Muitas vezes são o próprio produtor, o filho dele já é uma geração, já é uma holding estruturada, né? Então tem algum tomador de decisão. O agrônomo, ele é um belo companheiro do produtor rural. Então eles conversam sobre tudo, né? E uma das conversas pode ser isso. Caberia, então... Psicólogo. Divagando aqui, né? Mas caberia fazer um trabalho ativo de incentivo, trazer, por exemplo, o agrônomo ali, o estudante ali do EPG para ter conhecimento desse mercado financeiro, a gente expor ele a esse mercado, né? Ele entender que além dos insumos que ele utiliza, existe todo um mercado de proteção que ele pode usar, né? Você acha que caberia um projeto? Teria demanda para um projeto como esse? Tem demanda, sim, porque... Inclusive, eu dei um curso de final de sábado aí, pro curso de agronomia, teve 50 alunos. Na sequência, daí, o colegiado lá do curso de agronomia mudou e eu fui oferecer lá o curso. A professora lá que assumiu o colegiado, mais técnica, assim, ela entendeu que não era prioridade e ela me cortou o projeto, sabe? Me cortou, me botou para escanteio mesmo dentro do... Então, mas eu estava fazendo essa ponte na época, trazendo o projeto que eu tinha de pesquisa na universidade. Procurei conversar com ela, mas talvez eu sendo lá do curso de administração, de uma outra área, de um outro setor da universidade, ela praticamente não me escutou, sabe? Se sentiu afrontada. Nossa, ela se sentiu afrontada. Ela achou que eu queria estar ganhando alguma coisa ali. Ela não entendeu o espírito da coisa. Mas eu acho que é muito técnica. Ela achou assim que... ela que analisava até a questão extracurricular, né? Então, naquele momento, eu me senti barrado ali, né? E eu tinha... E anteriormente, com o outro coordenador lá, eu tinha feito um trabalho legal. A gente levou 50 alunos lá para uma atividade de sábado sobre o mercado financeiro. Muitos até hoje conversam comigo sobre isso. É isso que eu ia falar. Daí desses 50, ele planta uma sementinha, né? Exatamente. E daí deles vai ter aqueles que vão se identificar. Pode ser 2, pode ser 3. Mas eles já vão se identificar e já vão gostar. Eu tenho um contato com uns 10, cara, daqueles. Os caras vêm atrás, eles foram me buscar depois. E é um diferencial, né? Aí, Se você for pensar assim como um agrônomo, né? Você tem um conhecimento mais específico dos produtos financeiros que você pode apresentar para o teu cliente, além dos insumos que você vai prescrever, né? Digamos assim. Poxa, eu vejo que é um excelente diferencial para o cara que está nesse mercado, né? E o produtor rural, muitas vezes, ele é subestimado, sabe? Existia muito uma imagem daquele colono, né? Daquela pessoa que não tem conhecimento. Não. O produtor rural hoje ele é um cara extremamente tecnificado. Ele é um cara profissional mesmo. E é um cara que gosta de entrar nessa conversa. É o cara que se interessa. Principalmente, né? Receita de venda dele vai afetar diretamente, né? A receita do cara, né?
Então ele se interessa bastante por esse tipo de questão. Legal. Cláudio, indo para a parte final aí, eu queria que você falasse um pouco sobre o livro aí. Então, o livro vai ser lançado agora no evento da Fundação ABC, no Show Tecnológico do Inverno. O que é esse projeto? Ele é um projeto que... Gestão financeira de propriedades rurais. De propriedades rurais. Júnior. Muito bacana. Qual que é a ideia desse livro? A gente fez um projeto com uma multinacional para que a gente pudesse distribuir ele para produtores rurais. Então foi uma tiragem relativamente grande. É um projeto assim de educação mesmo. Sim. Certo? A ideia dele é você ter uma linguagem acessível. Ou seja, eu queria que todo mundo tivesse a possibilidade de ler uma parte desse livro, assim, sabe? Então eu pensei desde o cara que não quer entrar em muitas complexidades de análises, até o cara que gostaria, sabe? Mas ele é muito na linha financeira. A nossa parte certo? Aqui, os gráficos aí. Os gráficos, né? Que é muito importante, né? E aí eu não entro especificamente nas modelagens de mercado e tudo mais, mas é assim, deixar a ideia é preparar o pensamento, como que eu penso financeiramente a minha propriedade. Como pensar minha propriedade financeiramente. Essa é a ideia do livro. Muito legal. Daí fazer uma ponte com a área financeira, com a área agronômica, com a área... toda a área veterinária, zootécnica, enfim. O meu veio com dedicatória aqui. Obrigado, Cláudio. Obrigado. Tem aqui, tem um para você, tem um pro departamento, né, de administração. Departamento de administração. Agradecimento aí o tempo que me receberam, né? Aí e um especial pro professor Silas. Um abraço aí pro professor Silas. Um abraço pro grande amigo meu e do Cláudio aí, né? E abraço para todo mundo no departamento lá. Sim, legal. Eles estão sempre assistindo, né? A gente tem o público do Vida de Mercado sendo... muito ali da universidade, né? Então a gente sempre tem contato, mas bacana, sucesso aí com o livro, né? Não tenho dúvida que eu folhei rapidinho, mas tem muitos assuntos aqui do meu interesse, né? E isso é muito legal. E do meu legal. também. Trata um pouco dessa filosofia, sabe? Que muitas vezes a profissão, né, de produtor rural, ela é um estilo de viver mesmo, né? É um jeito de viver. Então, em alguns momentos eu falo, inclusive, que, financeiramente pensa assim. Mas se você for um produtor rural, por exemplo, você não vai colocar a tua fazenda aqui para considerar o teu patrimônio que você pode colocar numa operação para você perder. Porque se eu perder a minha propriedade, eu perco a minha vida, né? Então tem algumas coisas que é para tentar colocar um pouco de conteúdo, mas um pouco também desse pensamento mais humanizado da propriedade rural, sabe? E daí ele vai evoluindo assim. Bacana. Bem interessante. E essa questão mais humanizada, ela tá ganhando força, né? Isso é muito legal, principalmente com a média e pequena propriedade, né? E esse estilo vem ganhando admiração, né? O que era antes, o que nem diz você, o colono, hoje existe uma admiração com relação a esse trabalho, né? Existem produtos assim exclusivos, né? Por exemplo, você pega os queijos da canastra lá, né? É a primeira ordenha, segunda ordenha, produtos assim que não são exclusivíssimos e que têm um valor agregado, né? Então tem propriedades pequenas produzindo coisas com valor agregado muito alto. Vende a história, vende a qualidade, vende o sabor. As pessoas hoje gostam disso, né? Isso é legal, né? Acho que o processo de industrialização deixou as pessoas muito distantes disso, né? Acho que tudo é ciclo, né, professor? No mercado a gente vive ciclos, né? E a Bíblia fala que os ciclos se repetem, tudo se repete, né? É uma roupagem diferente, né? Mas tudo se repete e é interessante ver essa evolução, a mudança dos ciclos no mercado, né? Até, inclusive, eu acho que a gente tá numa virada de ciclo, né? Essa mudança aí de produtividade, a questão dessa humanização, né? As pontes, né? Eu vejo muito, inclusive tem uns amigos meus, eu vejo muita pessoal querendo entrar dentro do agronegócio e fazer a ponta, né? As outras áreas econômicas, né? E tanto o agro indo para as outras, quanto as outras vindo para o agro, né? Tem uns amigos meus que estão montando, e até ajudei um pouco eles a estruturar uma operação linkando o agro com o mercado imobiliário, com um fundo de investimentos que queria muito acessar isso, sabe? Vocês vão escutar bastante uma operação deles aí, sair nos próximos dias aí, um pessoal de Santa Catarina.
Legal. Bem interessante. E esse pessoal vindo, né, para tentar entender o agro, para tentar entender, assim, como que pensa, né, como que eu posso acessar esses caras. Eles podem ser clientes, né, eles não têm essa vocação de ser clientes, né. Tem toda essa questão que vem tomando cada vez mais força, né. O agronegócio, ele... principalmente depois que o setor se organizou. Principalmente depois que o setor começou a divulgar campanhas, né. Agro é pop, agro é tech, que foi uma campanha que bateu bastante, bateu né? bastante, né? E aí as pessoas começaram a olhar um pouco por que aconteceu isso. Então, antes da gente ir para a mensagem final do Cláudio aí, né, eu queria falar pro Danilo aí que eu estou com um lenço exclusivo hoje, Danilo. Muito charmoso. Exclusivo da onde? Onde que veio? Da onde que veio essa roupa exclusiva, professor? A Léo aí tem assistido nós aí durante os programas de Vida de Mercado e ela tem acertado em cheio nos nossos modelitos aí. Exatamente. E é bom estar bem vestido, né? Faz bem pra autoestima, né? Isso. E inclusive falando um pouco sobre o produtor rural, acho que mudou aquele estereótipo do cara de butinão, tudo roupa rasgada, sujo, ou ainda continua? Sabe que... Virou moda, né? Porque tem gente que nem tem nada, mas se veste como, né? Se veste como, né? Então depende de onde que eu tô, né? Então, mas ele é o cara que sabe se vestir. O produtor rural é o cara que sabe a hora que ele coloca o terno e sabe a hora que ele coloca a botina, né? Eu acho que ele fica mais feliz com a botina, mas ele também gosta do ambiente do terno. Mudou, né? Esse conceito. Mas tem o estereótipo, né? Sim. Fica, né? E acho que no final muitos deles gostam, principalmente a nova geração, apesar dos moleques adoram. A mulherada também, né? O cara tá de chapéu lá e fedendo merda, as mulheres já caem em cima. Esse deve ser um holandês ali de Carambeí. Produtor de leite. Mas, Claudião, já fez a propaganda. Deixar a mensagem final aí pro pessoal aí que quer entrar nessa área, vamos dizer assim pro público aí, os nossos estudantes, o pessoal aí das faculdades de administração, pessoal contábeis aí, mesmo economia, mesmo a parte de agronomia, esses novos desafios, o que se deixa para essa moçada aí? É estudar mesmo? É pegar firme? Esses dias eu li uma frase sobre essa... eu já deixo a mensagem, né, Vidal? Mas você falou desse negócio de estudar, né? Tem uma... agora eu não vou lembrar quem que soltou a frase. Mas enfim, ele falava assim: quando você não tiver mais vergonha do teu MVP, significa que você demorou demais. Certo? Ou seja, quando você desenvolve, né, uma ferramenta, o MVP é o mínimo de valor que você precisa para lançar, né, o teu produto. Se você não tiver mais vergonha dele, você demorou demais, porque tem um amigo meu que é o Rodrigo, que trabalha comigo numa ferramenta que a fundação trabalha, que é o Sigma ABC, que ele sempre frisa assim: o ótimo é inimigo do bom. Vamos botar Sabe isso aqui pra rodar. O Vida de Mercado nasceu assim, cara. Nasceu de uma visita que eu fiz aqui, já gravamos um programa. É legal. E você já vai pro conceito, daí você já testa o conceito, né? Sim, deu certo, ou se não deu, o que não deu, você já arruma o que não muita deu. Reunião, muita discussão que a gente deixou de fazer porque pegamos aquela ideia e vamos trabalhar as coisas em cima dela. Né? Então, assim, usando isso, né, como base, né, para deixar uma mensagem final, né, falar pra molecada que se eles querem, né, se eles têm essa sede, né, de entender, de estudar, de dominar, né, eles... o estudo, né? O ambiente de graduação, o ambiente de pós-graduação, esses ambientes, eles nunca vão fazer mal, certo? Eles só vão fazer bem, né? Eles não vão ser, assim, aquilo que vai definir que você é um cara de sucesso, certo? Por quê? Porque o que vai definir que você é um cara de sucesso é o que você vai fazer fora deste ambiente. Ou fazer ação, né? Exatamente. Então, esse ambiente não vai te deixar em vantagem com ninguém. Ele vai te deixar em vantagem com você mesmo. Ou seja, quem que eu era antes de entrar no mestrado, antes de entrar no doutorado, né? Como que eu entrei, como que eu saí. É eu comigo mesmo, né? Esse ambiente vai me empoderar. E aí o que acontece? Eu tenho que ver o que eu vou fazer com isso. Eu tenho que aplicar isso, né, na prática. Quanto antes quanto antes eu der a cara para bater, quanto antes eu testar o mercado, quanto antes eu entrar, quanto antes eu sentir as pressões que existem, né? E eu vou entendendo como é que eu faço esse link, né? Esta ponte com essas coisas que me empoderaram. Então a minha mensagem é essa. Talvez não deixar deste ambiente, porque é um ambiente que eu tenho a certeza, né, que só me fez bem. É um ambiente que só fortalece, né, quem você já é.
mas nunca você vai se comparar com alguém. Por exemplo, alguém não estudou, mas é mais rico que o cara que estudou. Ah, mas então estudar não é o caminho. Não, na verdade... Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, porque estudar me deixou mais preparado do que eu era. Porque se eu tiver o potencial que o cara tem, né, de ir pro mercado e de ganhar dinheiro como ele ganhou, aqui só me fez bem, aqui só me empoderou para me deixar eu bem melhor do que eu era. Agora, se eu não tivesse esta outra ponte, né? Por exemplo, a outra ponte política, a outra ponte mercadológica, né? De venda, como que eu posso me vender, como que eu posso fazer, como que eu converso com as pessoas, como que eu entro num projeto, né? Como que é um projeto efetivamente rodando, né? Quais são os problemas que eu vou encontrar nesse projeto? É só aqui, né? É só no ambiente prático que eu vou. Então, a dica é comece o quanto antes, se você puder. Tanto o ambiente acadêmico quanto o ambiente prático, né? Dê a cara para bater. Né? Sabe que eu fui numa dessas Big Four de auditoria e uma vez perguntei para um recrutador lá, sabe? Fui levar meus alunos conhecer lá essa Big Four. As Big Four são a Deloitte, a Pricewaterhouse, a Ernst Young, a KPMG, né? E eu me lembro, perguntei pro cara lá, quando você vai recrutar um cara assim mais top, tá? Como é que você faz? Ele falou, não, primeiro eu vou perguntar aonde ele estudou, né? Porque se ele estudou, ele já está cumprindo uma missão que os pais sempre dão aos filhos, que é estudar. Então ele já sabe cumprir uma missão. Se ele foi numa universidade de nome, ele se esforçou tanto para entrar quanto para sair. Né? Então essa garra, eu não me importo da experiência que ele tem. Mas dessa garra que ele teve para esse caminho, eu valorizo muito. Então, reforçando isso que o Cláudio falou. Mas, Cláudio, muito obrigado pela tua participação. O bate-papo estava ótimo, a gente se estenderia aqui tranquilamente. Parabéns pelo livro. Acho que pra gente que é da área acadêmica, estudou, tá? Isso aqui acho que é um legado, tá? É um legado aí. E, puxa, fico muito feliz por ver isso se concretizando aqui, né? E bacana, parabéns e sucesso aí no lançamento. Tá? Legal. Eu que agradeço, né, o convite e a oportunidade. Esse projeto é um projeto sensacional. Já sou fã, né, do projeto Vida de legal. Mercado. Acompanho vocês. Então, na verdade, para mim é só uma honra mesmo de estar aqui e poder fazer parte disso, né? Agora poder contar que eu já passei aqui no Vida de Mercado. Legal, legal. E eu, como mais novo na mesa aqui, fazendo uma provocação aí para quem está iniciando a carreira. A minha provocação é esteja perto de pessoas que vão te trazer informações, que vão te permitir evoluir racionalmente, intelectualmente, espiritualmente, porque isso vai contribuir muito para aquilo que você falou, né? Que é o empoderamento, né? A partir do momento que você se sente, você consegue fazer, né? Tudo nasce aqui dentro para depois ser externo, né? Então a minha provocação é esteja no ambiente de pesquisa, esteja cercado de pessoas que vão te trazer informações, não se fecha uma única versão dos fatos, porque a ignorância, ela com certeza vai ser muito pior do que você se esforçar para tentar alcançar alguma coisa, né? Então, fica aí o meu conselho para você, o jovem, né? Estude, porque esse é o caminho. E acompanha lá, vida.d.mercado. E me sigam no Instagram. Legal. Qual que é o teu Instagram? CCAPJR. 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 Vai estar lá no Vida de Mercado lá. Legal. Nós vamos pedir para você, durante a semana, aí, fazer um videozinho ali do teu dia a dia, de alguma coisa ali, dedicando ao Vida de Mercado. Aí. Legal. Você faz um ali rapidinho ali, contando alguma coisa, o pessoal da Vida de Mercado vai poder estar acompanhando aí também. Legal. É isso aí, pessoal. Então agradecemos aí você, nosso internauta, que está nos acompanhando, né? A Vida de Mercado aí para você, para todo o Brasil, diretamente dos Campos Gerais, e um abraço.